Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Separa meu braço desse teu amor e tudo vai mudar, a vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. Não é verdade? Meu Jesus. A vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite, meu Pai, muitos possam ter este encontro pessoal conosco. É o que nós te oramos, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa tudo que vamos fazer aqui hoje, porque o centro da nossa pregação, da nossa mensagem é o Senhor Jesus. Então toda honra, toda glória, toda majestade sejam dadas ao teu nome, e que o teu Espírito nos instrua hoje, porque não sou eu aqui o instrutor. Quem sou eu, meu Pai, para instruir a outro irmão? O Senhor disse que haveria um tempo que nenhum irmão instruiria outro, mas o teu Espírito guiaria todos. Nós estamos aqui para sermos usados pelo teu Espírito, e isso te pedimos. Perdoa os nossos pecados, conceda-nos, ó Deus, o entendimento da tua verdade. A verdade é o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Nós falamos ontem a respeito da centralidade da mensagem de Jesus, que é o que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a libertação vem pelo conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Ou qual é a verdade? Ou o que é a verdade? Hein? Pergunto a vocês. É Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Veja que o artigo é definido. Alô? O artigo é definido. O caminho. Se ele fala assim, eu sou um caminho, ele estaria dando margem que tivesse outro. Não, é o único. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não é uma verdade. Porque o artigo indefinido é umas. Definido é o, a, os, as. Eu sou a verdade. Só uma verdade, Jesus. E a vida. É isso que muita gente não sabe. Procura vida em outros caminhos. A vida só Jesus tem, só Jesus dá, porque Ele é a vida. Amém? Assim como o amor. Não adianta eu procurar um amor externo. O amor eu só encontro em quem é amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então Jesus, sendo vida, Ele é a própria libertação. Eu tenho que conhecê-lo. Mas como eu vou conhecer Jesus? Através da palavra. Ontem nós falamos que Deus, Pai, num solene momento no monte da transfiguração, esse monte, eu fui em Israel muitas vezes, esse monte chama-se Monte Tabor. Lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, aconteceu. Vem aqui, por favor, pastor Zé, o pastor Eli, para me ajudar. E vou pedir também
Deixa eu ver quem mais aparece aqui. Meu irmão, como é que é o nome dele? Haroldo, vem por gentileza. Desculpa eu interromper. Você está conversando com o pastor, mas vem aqui. Você é parecido com Moisés, cara. Você já é Eli, fica sendo Elias aqui mesmo. E aqui, Haroldo está assim, né? Para Jesus. Apareceu Deus Pai. Tudo que eu estou falando aqui, nós falamos ontem. Quem veio ontem? Então você vai pegar a sequência. Quem não veio ontem, vai ter que entender. Assim como quem vai vir amanhã, vai pegar a sequência de hoje. E sábado, consequentemente, são esses dias que nós vamos fazer. Então, no monte, Jesus transfigurou-se. Não foi isso? E apareceram quem? Moisés, olha a cara de Moisés ali. E Elias. Esse aqui é o pastor Eli. Ele está para... De repente, uma nuvem os envolveu, e a voz de Deus Pai se fez ouvir dizendo, apontando para Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Então, o que Deus Pai está dizendo claramente ali, este Jesus que é a verdade com a minha vida? Ele está dizendo, olha, eu trouxe Moisés para vocês. Moisés anunciou a lei, o Pentateuco. Moisés anunciou, e é válido. Porém, esta lei, ela não se completa por si mesma, ela não faz nada por si mesma. Ela é apenas um indicativo. Depois eu trouxe para vocês os profetas, Elias. Os profetas profetizam a respeito também de uma esperança vindoura, que viria para nos dar salvação. Tanto esta lei aqui, que era o esboço de tudo, quanto o que foi profetizado pelos profetas, tudo indica para o Filho, Jesus que veio. Diga graças a Deus. Porque o judeu não sabe que Jesus veio ainda. Eles estão esperando o Messias, né? Você já sabe. Se o judeu soubesse que você sabe, eles seriam bem mais felizes que você e do que eles são. Eles estão esperando ainda vir o Messias, mas nós sabemos que já veio. Quem é o Messias? Jesus. Então, tendo vindo Jesus, Jesus veio completar a obra de Deus. Completou ou não completou? Completou. Ele completou. O que Moisés diz encontra eco aqui. Se eu me agarro a Jesus, ouço a Jesus, eu cumpro a lei de Moisés, que não é de Moisés, Deus deu a Moisés. Se eu me agarro a Jesus, eu entendo e compreendo os profetas. Amém? Porém, se eu estou agarrado na lei, aqui, eu estou agarrado na lei, aqui é a lei, estou agarrado na lei, eu estou de costas para quem? Estou de costas até para os profetas. E tem gente que vive agarrado assim, ó. Agarrado. É da lei, eu estou na lei. Ele só observa a lei, pensando que a lei salva. Como é que a lei vai salvar se o próprio Deus disse a ele ouvir? A lei, ela é ponte, indicativa de que só através de Jesus eu posso cumpri-la. Não é desprezar Moisés nem a lei de Moisés, ela é eterna. Outra pessoa vive agarrado com o profeta. Ei, profeta. Então, o que o profeta diz é o que eu creio. O que o profeta... Não quero nem saber o que está na Bíblia. Eu vivo pelo profeta. Profeta, o que o senhor tem para mim hoje? Profeta, eu devo casar com fulano ou com Beltrano? O profeta que manda na vida delas. Então, as pessoas estão agarradas no profeta. Mas está de costas para quem? Está de costas para quem? Para Jesus. Agora, meu filho, se você está abraçado com Jesus, você está de frente para eles e abraça os três. Vem cá os três. Aí está assim, ó, com Jesus. Por causa dele, eu estou aqui, ó. Aí eu estou na fé. Muito obrigado, pode sentar. Vocês foram ótimos, viu? O cachê é depois. Deu para entender? A proeminência é de Jesus. Então a minha pregação tem que ser cristocêntrica. Qualquer pregação que vale a pena, ela tem que fazer de Jesus o centro. Porque ele é o centro da Bíblia. Isto aqui tudo começa lá em Gênesis. Ele vai apontar para onde? Para Jesus, que veio e fez uma obra definitiva que nos salva. Se você hoje se agarrar nele, você sai daqui salvo. Que lindo isso. Ele te dá salvação, ele te dá uma vida melhor aqui e agora, já aqui. Não tem que esperar Jesus voltar para ser feliz. Porque se você já tem Jesus agora, Jesus já está no seu coração. Já está vivendo em você. Amém? Agora,
para eu falar isso, eu tenho que ter respaldo bíblico. E eu vou pedir que os senhores e senhoras abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Por gentileza. Para nós vermos se o que eu estou falando tem base bíblica. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte, e sou membro, e graças a Deus, ela tem uma base que muito adventista não sabe. A base da Igreja Adventista do Sétimo Dia, meu querido, está aqui. Você sabe qual é a base da Igreja Adventista? Eu ouvi alguém falar lei. Tá mal, hein? Qual é a base da Igreja Adventista? Assim diz o Senhor, queridos. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Joseph Bates? Ou Joseph Bates? Não? Ele foi um dos fundadores desta igreja da qual você é membro. Vocês já ouviram falar de um homem? De um homem chamado do Senhor White? Qual era o primeiro nome dele? Tiago White. Tiago White e José Bates foram os fundadores dos pilares da Igreja Adventista. Tiago White e depois José Bates. Esse Tiago White depois casa-se com uma senhora, uma mulher, uma jovem, chamada Ellen Hammond. Depois que ela casou, que ela virou Ellen White. Antes de casar, ela era Ellen Hammond. Ela se casa com Joseph White, com Tiago White, desculpa, e torna-se Ellen White, que é nada mais nada menos que uma escritora, em que eles viram nela um dom profético para iluminar, etc. Mas tanto José Bates, quanto Tiago White, quanto a própria Ellen White, todos eles ensinaram o seguinte: eles são os fundadores da igreja. Eles ensinaram que o fundamento da igreja adventista é assim diz o Senhor. Você sabia disso não? O fundamento da igreja adventista é a Bíblia. Mas tem adventista hoje que diz que o fundamento da igreja adventista é Ellen White. Esse é o problema. Aí não tem quem consiga ficar no lugar desse sem achar que é uma seita. Outros vão dizer, não, a base, o fundamento da igreja adventista é o sábado. Nunca. O fundamento da igreja adventista é a lei. De jeito nenhum. O fundamento da igreja adventista é assim diz o Senhor. Se está escrito aqui, eu creio. Se não está escrito, isola, está fora. Se vocês não sabiam disso, procure saber, conhecer a história. Antes de eu me batizar na igreja adventista, eu fiquei 6 meses estudando a doutrina da igreja, porque eu fui 30 anos de outras igrejas, fui bispo da Igreja Universal, para vir a estar aqui. E eu estou aqui, sou membro desta igreja, porque a base dela é a Bíblia. Se fosse outra, eu jamais estaria aqui. Eu não sou louco de estar num lugar que tem uma outra base que não seja a Bíblia. Você ficaria? Porque, por exemplo, os mormons, sem querer falar mal, mas os mormons, a base deles não é a Bíblia, é o livro dos mormons. Que um profeta chamado Joseph Smith fez. Ele escreveu uma Bíblia segundo o que ele disse que Deus deu para ele, um anjo deu para ele. Saiu o livro dos mormons. Já os testemunhas de Jeová têm a Bíblia na interpretação do Russell. Já é de interpretação dele. Já os espíritas têm o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu não gosto. Eu prefiro ficar com a Bíblia. E você? É a Bíblia. A igreja adventista tem como fundamento a Bíblia. O problema é que muitos adventistas de hoje esqueceram isso. Que o fundamento desta igreja é a Bíblia. Não é outra coisa. Não é nada outra. É a Bíblia. Não é conselhos de saúde. Não, são conselhos de saúde que estão acoplados dentro da vida da igreja adventista. Mas não é a base. A base é Deus. E Deus é sua palavra. Amém? Na palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos, isso aqui é evangelismo, hein?
O irmão orou, falou assim, toda vez que eu faço a semana de evangelismo na igreja adventista, sempre que oro, eu falo assim, nessa semana de oração, não é semana de oração, é semana de evangelismo. Semana de oração é semana para a igreja. Para a igreja reunir, que a igreja de repente está fraquinha, aí precisa de orar para reavivar. A semana de evangelismo é para você trazer pessoas que nunca ouviram falar do evangelho nem de Jesus, para que ouçam e sejam salvas. Aliás, a igreja adventista devia ser a igreja do evangelismo, né? Por que existe a igreja adventista? Para anunciar que Jesus está voltando, porque ela crê no advento da volta de Jesus. Então, como é que eu posso crer que Jesus está voltando e saber que o meu vizinho está morrendo sem salvação e eu não falo nada para ele? Tem que correr e falar com ele, trazer para Jesus, que sejam salvos enquanto a porta da graça está aberta. Amém? Eu tenho que, o cerne desta igreja devia ser evangelismo, mas ela começou a viver para si mesma. Às vezes a igreja começa a viver assim, andando em círculo. Então tudo é semana de oração, é semana para a igreja, é semana de evangelismo. Nós estamos aqui, não é para trazer uma mensagem para o adventista, também, mas é para trazer principalmente a semana de evangelismo para quem não é adventista. Amém? É a semana para você fazer evangelismo. Eu só trabalho com evangelismo. Eu não vou pregar para o adventista. O que eu tenho para pregar para o adventista? Nada. Eu sou adventista há 6 anos. Eu tenho para pregar de Cristo. Para que aí esta pessoa se torne alguém conhecedor de que Jesus está voltando e seja salvo. Enfim, 1 de Hebreus diz assim: lembra que de Moisés, de Elias e de Jesus, havendo Deus outrora quer dizer o quê? No passado, falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos quê? Está dizendo aqui, vamos analisar esse versículo 1. Diz aqui o seguinte, que Deus no passado, no presente ou no passado? Passado, está dizendo aqui. Outrora. Falou aos pais muitas vezes pelos profetas. Por quê? Não havia Bíblia. Então, por exemplo, quando Davi peca, não é a Bíblia que mostra Davi. Deus usa o profeta Natã, profeta, que vai lá e fala assim, você pecou. Ele conta aquela história do homem que tinha a ovelhinha, etc e tal, blá. Vocês conhecem a história, né? Então, Deus falava diretamente pelo profeta, porque não havia nada escrito. Havia o Pentateuco, havia a Torá, mas não estava completo o cânon. A Bíblia não estava completa. Então Deus falou nos dias passados pelos profetas. Eu não preciso mais de um profeta hoje para ensinar de Jesus. Eu tenho a Bíblia. Veja aqui o versículo 2. Nestes últimos dias, aí vamos falar do dia de hoje, nos falou por quem? Quem é o Filho? A ele ouvi. Meu Deus, mas está escrito aqui, quanto tempo foi escrito isso? Quase 2018 anos. Não é? Está dizendo que Deus falou no passado pelos profetas, e agora nos fala através do Filho. E o Filho é quem? Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Porque a palavra de Jesus está onde? Está na Bíblia, nos evangelhos, palavra dele mesmo. Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, quem está dizendo? É ele mesmo. Então eu preciso mais de quem? Eu preciso que alguém fale para mim, eu sou a luz. Que nem essas pessoas que ficam no WhatsApp mandando todo dia para você aquela mesma mensagem que você só vai lá e apaga. Disse Jesus, eu já sei. Mas Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Ele. Será que no tempo anterior à vinda de Jesus, os homens tinham esse conhecimento? Não, porque Jesus não tinha vindo. Então agora nós temos que ouvir a quem? A esse, que é o caminho, a verdade e a vida. Está claro? Nos falou pelo Filho, pelo qual constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é, olha bem, Jesus que é o resplendor da glória. Agora eu quero que você marque ou sublinhe na sua Bíblia este próximo
é a frase que você vai ler. E a expressão exata do seu ser. A quem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deixa eu ler com mais calma esse versículo 3. Aqui está dizendo que Jesus, repita comigo, Jesus é a expressão exata de Deus. Então, se eu quiser conhecer Deus, como que eu vou conhecer Deus? Através do Filho. Por isso que ele falou, a ele ouvir. Porque ele vai mostrar para vocês, na prática, como eu sou. Como que eu vou saber como que Deus pensa? Eu tenho que ler como pensava Jesus. Como que eu vou saber como que Deus age em determinada situação? Eu vou à Bíblia e procuro saber como que Jesus agiu naquela situação. Como Jesus fez, Deus faz. Porque Jesus não é parecido com Deus. Ele é Deus. Se eu tivesse um irmão gêmeo, ele pode ser parecido comigo, ter a mesma voz que eu, até o mesmo nome. Mas ele não sou eu. Eu sou eu e ele é ele, mesmo sendo gêmeo. Agora, Jesus não era gêmeo de Deus. Ele é Deus. É um mistério. Mas o Filho e o Pai, eu e o Pai somos um. Não é isso que ele dizia? Então ele é a expressão exata de Deus. Eu não posso acrescentar nada além do que Jesus falou, nem tirar nada do que Jesus falou. Ali eu vejo Deus. Amém? Se eu pintar uma imagem de Deus, falar, olha, eu conheço Deus, olha a imagem de Deus. Eu estou conhecendo Deus? Não. Eu só posso conhecer Deus se eu tiver eu tenho uma concepção. Tem gente que fala assim, eu tenho uma concepção de Deus, que eu acho que Deus é assim. Não está com nada. Você só vai saber quem é Deus por Jesus. Aí depois diz aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui não, mas só para você completar, para você ver que a obra de Jesus foi completa e salvífica. Diz assim, depois de ter feito o quê? A purificação dos... Tá? Vocês estão lendo a Bíblia? Jesus purificou nossos pecados? Purificou ou vai purificar? Bom, não respondo eu. Segundo a Escritura diz que Jesus fez a purificação dos pecados. Porque está dizendo aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade Ele está no santuário. Mas ele já fez a purificação dos pecados. Bom, é o que está descrito aqui ou não? Está ou não está? Então a obra de Jesus foi incompleta ou foi completa? Completa. Muito bem. Mas eu quero me fixar aqui, já que nós queremos libertação, eu tenho que me fixar nesse Jesus, que é a expressão exata de Deus, para eu conhecer Deus, para eu sair daqui levando Deus no meu coração, levando Deus no meu olhar, nos meus gestos, para Ele transformar a minha vida e ajudar as outras pessoas que estejam sofrendo. Amém? Eu tenho que observar certas coisas. Vamos ver ainda essa superioridade de Jesus. Jesus veio pregar o quê? Essencialmente, ele veio pregar que Deus está irado, está zangado com o homem, ou que Deus está com os braços abertos para o homem. Quando ele fala assim, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está convidando a quem? Jesus veio para todos. O judeu pensa que Jesus veio só para o judeu. E tem gente que pensa que Jesus veio só para eles. Não, Jesus, só na nossa igreja que Jesus salva. Coitado, né? Está perdido. Desculpa os irmãos católicos, mas ele diz, fora da Santa Igreja não há salvação. A Santa Igreja, para eles acham que a própria Igreja Católica tem o dom de salvar. Porque eles dizem que isso não é bíblico. Porque quem salva é Jesus, né? Nenhuma igreja salva. Mas, se você abrir aqui em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, há uma frasezinha aqui interessante, que mostra o que Jesus veio fazer. 2 Coríntios, verso 15. Segunda Coríntios,
Desculpa, 2 Coríntios, versículo 5, eu falei 15. É capítulo 5. Versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Acharam? Amém ou misericórdia? 2 Coríntios 5, 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É assim, você sempre foi de Deus, porém você andou afastado. Aí Deus vem e reconcilia. Então nós somos de Deus. Você foi feito para Deus, amém? Só que por causa de religiões, por causa de falsas interpretações, por causa do mal, você anda longe de Deus. Então Deus faz aqui, olha o versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, que lindo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quem imputa a transgressão é Moisés, a lei. Mas Jesus não veio imputar a transgressão, ele veio te livrar da maldição da lei. Não para tirar a lei, mas para fazer você cumprir a lei. Esses dias eu falei com o rapaz assim, falei, vem cá, você é da igreja adventista? Ele falou assim, é aquela que guarda o sábado. Eu falei, não é aquela que guarda o sábado, é aquela que ama Jesus. E porque ama Jesus, guarda o dia do Senhor. É diferente. As pessoas pensam que mesmo porque guarda aquele dia por obrigação. Tem gente que vive assim, mas não é assim. Observa os mandamentos porque ama Jesus. Por que eu não roubo? Um dos mandamentos é não roubar. Por amor a Jesus eu amo meu próximo, igual a mim mesmo. Então é por isso que eu não roubo. E assim vem todos os mandamentos. Mas é Jesus que me proporciona cumpri-los. E quando eu não cumpro, Ele ainda me dá perdão pelo arrependimento, pela confissão dos meus pecados. Que coisa linda, né? De maneira que Ele me traz limpo diante de Deus. Ou seja, Ele está me reconciliando, não colocando nos homens os seus erros. Quem está imputando aos homens as suas transgressões são os crentes, fanáticos, fariseus, que vivem condenando você. Você está em pecado, você não está fazendo o que Deus manda. Tem gente que é assim. Quem é o acusador, segundo a Bíblia, é Satanás. Mas tem gente que não precisa de Satanás, ela mesma já faz a obra de Satanás sozinha. Porque tem gente que só sabe acusar os outros. Repararam isso ou não? Que muitas dessas pessoas estão dentro da igreja. Ao invés da pessoa viver Cristo, ela vive procurando, fustigando a vida dos outros, para poder descobrir um erro e acusar. Essa pessoa não precisa de diabo, ela já é o próprio. Quem tem um amigo desse não precisa mais de inimigo. Mas está sem de gente assim. Está ou não está, gente? Você vê como é que às vezes o próprio crente ele está distante de Cristo. E se está distante de Cristo, está distante de Deus. Por isso que fala de Deus sem poder. Eu vou evangelizar para todo mundo de Jesus, mas não tem poder, porque ele não tem amor às pessoas. Se ele não tem amor, ele não tem Deus. Se não tem Deus, não tem a Cristo. Então vai falar blá 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 blá. É como Paulo fala, ainda que eu tivesse toda a ciência, se não tiver amor, serei como símbolo, né? Blá, blá. Eu tenho gente falando blá, blá. Um monte de gente evangelizando. Olha, a Bíblia diz blá, 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 blá. Mas as pessoas, você não vê vida naquilo ali. Vida você vê na prática. Não é? Aquela pessoa que estende a mão para outra. Então Jesus não estava ali colocando pecado, nem acusando ninguém. Ele estava trazendo a palavra da reconciliação. Isso é muito bonito. Tipo assim, a pessoa está perdida, você não fala, você é um pecador. Não, filho, você é de Deus. Só que você está longe. Vem para o Pai que Ele te recebe. Ele está de braços abertos para você. Não é uma maneira diferente de você abordar? Você fala para a pessoa assim, você é um pecador miserável, vai para o quinto dos infernos. Esse é o sistema do homem. Jesus nunca fez isso. Jesus fala assim, você é meu amado, vem.
Vem reconciliar. A melhor ilustração disso é a parábola do filho pródigo. Porque aquele filho pródigo representa nós. Ele é filho do pai. Deixa o pai, vai embora, abandona tudo, vive longe dissolutamente, não é assim? Mas de repente ele cai em si e diz, voltarei para o meu. Quando ele volta para o pai, como ele encontra o pai? Zangado com ele? Vai falar assim, bem feito que você está aí comendo comida de porcos. Não, o pai o abraça, o recebe e manda fazer o novilho cevado. O novilho que está sendo preparado na cevada. Mais gordinho, para fazer aquele banquete para o filho que ele deu anel, roupa, chinelo, tudo novo. E não jogou na cara do filho nenhum pecado. Jesus veio falar, queridos, é assim que é Deus, amém? É muito amor, não é? Ele quer que você reconcilie com Ele. Então, essa é a mensagem de Jesus. Por exemplo, uma das mensagens mais contundentes da Bíblia, eu vou dar duas agora, e elas são até pesadas. É engraçado que hoje, pastor Oséu, pastor Eli, pastor Rafael, hoje a gente falar a verdade, às vezes se torna aguda, porque de tanto que as pessoas estão flutuando em meias verdades. Então você falar uma verdade parece duro. Não é duro, é verdade, está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Por exemplo, Jesus fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Não é que vieram contar para ele que a mulher estava em adultério. Não é fofoqueiro que veio, aquela mulher está em adultério. Não, ela foi pega em flagrante adultério. Ela estava no ato, literalmente no ato, ilícito, porque era adultério. Conhece essa passagem? Que os homens vieram trazendo a mulher pela cidade. Eles tinham prazer em mostrar, levantando aquela mulher que talvez estivesse seminua, porque saiu do flagrante do adultério. Aqui a pecadora. O que é que a lei manda? Apedreja. Tem que apedrejar, porque uma mulher que pecou, que adulterou, não pode andar conosco. Nós somos o povo santo. Hipócrita, ninguém é santo assim. Mas assim era. Jesus veio lavar essa hipocrisia. E está lavando ainda. Está procurando lavar. Porque o homem tem a tendência de ser hipócrita. Então Jesus vem, e vem a mulher até Jesus e os homens falam, apedreja. Porque a lei manda apedrejar. Manda ou não manda? Sim ou não? A lei manda, a lei adjunta mandava apedrejar. Era a lei de Moisés. Não estou falando de lei moral, dos 10 mandamentos, ele não fala de apedrejar. Mas a lei adjunta. Jesus então, depois de ficar ali vendo aquele, falou, tá bom, vocês querem apedrejar a mulher? Pode apedrejar. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o que aconteceu? Foram todos embora, um por um. Dizem que os mais velhos saíram primeiro. Eu não sei por quê. Por que os mais velhos saíram primeiro? Mais velho tem mais pecado. Olha que isso dá problema, hein? Uma vez eu falei isso na igreja e o irmão ficou zangado comigo. Ele falou, não, quanto mais velho, eu torno mais santo. Eu falei, coitado, hein? Ele falou assim, eu falei para ele, se você vivesse 200 anos, você já subia direto. Ele falou que quanto mais ficando velho, ele vai santificando mais. Mas a verdade é que a Bíblia diz que os mais velhos foram se retirando. Porque tem mais acúmulo de pecados, né? A consciência acusava. Depois os mais jovens foram e a mulher ficou sozinha com Jesus. Eu pergunto a você, meu querido, minha querida, o que aconteceria com esta mulher em qualquer instituição religiosa cristã do mundo? Ela seria o quê? Excluída, expulsa, ou, a gente vai mudando o nome, removida, tirada, dá umas férias compulsórias, mas ela não podia ficar no meio. Para você ver, às vezes, como
a própria igreja, ela cria tanta coisa para ela mesma se proteger do pecador, que ela acaba se afastando de Jesus. Qualquer igreja ela seria pelo menos posta em disciplina. Mas Jesus, que é a expressão exata de quem? De Deus. Então é Deus ali. Jesus olha para aquela mulher, eu acho que a mulher devia estar assim. Ela nem ousava levantar a cabeça. Ela falava assim: meu Deus, esse homem é filho de Deus, ele me deixou aqui sozinha, que agora que ele vai me dar aquela bronca, ou senão ele me deixou sozinha para ele mesmo tacar todas as pedras em mim e me matar, porque ele é a pura santidade, ele de fato é. Mas não, Jesus levanta o rosto daquela mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou: não sei, Senhor, foram todos embora. Aí ele fala assim, isso você tem que guardar: nem eu te condeno. Está vendo? Isso não é ministério da reconciliação? Não é condenar, é perdoar. Por isso que ele nos ensina a perdoar os nossos semelhantes. Eu não posso dizer que sou cristão se eu não perdoo meu semelhante. Eu não sou semelhante a Cristo. Eu odeio esta pessoa, quero que ela morra. Então você não tem nada a ver com Cristo. Enquanto houver mágoa, ressentimento no seu coração, você não tem nada a ver com Jesus. Porque se tem alguém que faz mal a Deus, somos nós, e Ele nos perdoa. Ele olha para a mulher: nem eu te condeno. Aí ele faz uma advertência: vá e não peques mais. E eu duvido que, vendo aquele amor, que aquela mulher tenha voltado a pecar, porque o amor de Jesus nos constrange a não andarmos mais no pecado. É assim que o Espírito Santo nos santifica. É tanto amor que eu errei, peço perdão e Ele me perdoa. Esse amor é tão imenso que eu falo: meu Deus, eu não posso fazer de novo aquilo. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de novo. Aí o Espírito de Deus vai santificando você e trazendo você para boas obras. Mas essa obra também é de Deus. Amém? Não é do homem. O homem não pode fazer nada que possa salvá-lo. A obra da salvação é 100% de Cristo. É do Espírito Santo. Então Jesus falou: vai, não peque mais. Até porque ele pode ter falado assim: da próxima vez que você vier, vai ver que eu não estou aqui para quebrar teu galho. E os homens vão te apedrejar. Se deixar na mão dos homens é pedra. Se deixar na minha mão é perdão. Por isso Davi falava assim: caia eu nas mãos de Deus e não na mão do... Por isso é que eu digo para você: ninguém me condena. Ninguém manda na minha vida. Eu estava conversando com meu amigo pastor aqui. Eu não deixo nenhuma pessoa mandar na minha vida. Só quem manda na minha vida é Jesus. Só Ele eu presto contas. Porque se eu me submeter e for escravo de um outro homem, então este homem representa Deus. Porque o único que eu posso me submeter a Ele e colocar a minha vida diante do altar dEle é Deus. Amém? A minha consciência e Deus. Ninguém pode mandar em mim. Querer ser dono de mim é Jesus. E eu não deixo isso para ninguém. Ando com você até o fim enquanto você está com Jesus. Se você quer ir para lá, para um caminho que não é o de Jesus, vai sozinho. Mesmo que eu te ame, pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser meu pai, pode ser quem for. Vá, mas eu não vou com você, eu continuo seguindo a Jesus. E o cristão tem que ser assim, pois o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus disse certa feita: só os violentos é que herdam o reino de Deus. Ele não está querendo dizer violento de fazer violência com o próximo. É ser violento contra o seu ego, contra o seu egoísmo. Ele tem que ser decidido e neste ponto radical: só Jesus é meu Senhor. Ele ocupa o primeiro lugar, ninguém ocupa o lugar dele. Amém? Não adianta o mundo me acusar de uma coisa que eu não fiz. Não me interessa. Eu conheci uma pessoa que entrou em depressão porque foi acusada de coisas. As pessoas ficam me acusando. Eu falei: por que você está assim? Porque as pessoas me acusam. O que tem as pessoas te acusarem? Você tem que olhar para Jesus. Jesus não está te acusando, Jesus está te perdoando, mas a pessoa acredita mais na condenação dos outros do que no perdão de Jesus. Que tragédia, né? Jesus perdoa. Diga graças a Deus. Pelo menos, né?
Diga graças a Deus. Porque se ele não perdoasse, nós estávamos muito mal. Mas essas maravilhas, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, para eu ser, eu acho que o pastor, ele está mais perto de Deus. O sacerdote, o levita, ele está mais perto de Deus. Será que está? Será que a pessoa que tem um cargo eclesiástico na igreja, obrigatoriamente, ela está mais perto de Deus que você? Depende. Não é o cargo que faz isso, é o coração. Abra em Lucas, esse é o último versículo e com isso eu já vou terminar. Eu quero dar a proeminência a Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você entenda, que você saia daqui agarrado com Jesus. Amém? A ele ouvi. Abra em Lucas capítulo 10, versículo 25. Dá tempo? Dá. Eu falei que eu ia terminar cedo. Isso significa terminar no máximo até as 9. No máximo, né? Está um horário razoável, não está? Então ainda está bom. Bom, Lucas 10, 25. Diz assim, Jesus, a expressão exata de Deus, contando, ele falava em parábolas para as pessoas entenderem. Ele falou assim, eis que certo homem, intérprete de quê? Da lei. Tem muitos intérpretes da lei. Na verdade, esse homem era um doutor da lei. No período de Jesus, haviam muitos homens que como é que pode, né? A pessoa ser doutor numa coisa tão... Eles se especializavam em discutir a lei. Sabe o que eles faziam dia e noite? Discutir a lei. Não tem outra coisa para fazer melhor na vida, não? Só discutindo a lei. Então eles se tornavam doutores na lei. Significa nada, né? Porque esse doutor da lei aqui se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então esse doutor da lei aqui é bem fariseu. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, que não é bobo nem nada, falou assim, como está escrito na lei? Como interpretá-las? Essa é a diferença. Jesus falou, você é doutor da lei, mestre da lei. Como você interpreta a lei? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso aqui é Torá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, respondestes corretamente, faz isto e viverá. Porque o resumo da lei é esse. Os 4 primeiros mandamentos fazem referência a você e Deus. E os outros 6? Você e seu próximo. Não é a cruz? Eu e Deus. Eu e meu cruz. Mas 4 mandamentos, eu e Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não usarás o santo nome do Senhor em vão e guardarás o 7º dia. Esses 4 não é você e Deus? Os outros 6 é tudo em relação ao seu próximo. Obedecer a pai e mãe, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, blá, 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 blá. E Jesus falou, respondeu bem. E ele então, querendo justificar-se, ele falou, mas quem é meu próximo? Porque o religioso, ele tem a seguinte ideia, ele pensa assim, o meu próximo é aquele que é da mesma igreja que eu. O meu próximo é aquele que pensa como eu. O meu próximo é aquele que tem a mesma fé que eu. O religioso pensa assim. Por isso o religioso só chama de irmão quem é da mesma igreja dele. Não só o religioso, qualquer pessoa de uma sociedade, por exemplo, uma fraternidade, um clube, ali são os irmãos, só a eles chamam de irmão. O maçom, ele só chama de irmão outro maçom. Sabia disso? Se você não é maçom, ele não vai te chamar de maçom. Todas essas sociedades assim, secretas, exclusivas, elas são assim, elas são exclusivistas, elas são para eles mesmos, não é? O judeu é assim até hoje, você vai em Israel, o judeu não senta com você para comer, ele te considera gentio. O judeu, né? Não o judeu convertido. Mas enfim,
Ele falou: quem é o meu próximo? Aí Jesus deu a boa resposta. Jesus respondeu contando uma história, versículo 30. Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, ladrões, não é? Acho que esse homem morava no Rio de Janeiro, mas no Rio ele não ia cair na mão de salteadores, nada, ele já está até morto já, porque aqui não só rouba, mas mata. Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vamos estar lá caído, semi-morto. Bateram nele, roubaram. Você vê que desde o tempo de Jesus já tinha isso, né? Porque o mal estava no mundo. Aí Jesus segue. Casualmente, verso 31, descia um, quê? Sacerdote. Querido, o sacerdote era da linhagem de Moisés, da linhagem de Arão. O sacerdote era o sacerdote. Era aquele que podia oficiar no templo. Não era qualquer um, era? Era qualquer um? Aos olhos humanos, não. Aos olhos religiosos, sacerdote é sacerdote. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo o homem lá morrendo, fez o quê? Ele olhou, fez de conta, eu tenho coisa para fazer no templo. Aí depois veio o ajudante do sacerdote. Semelhantemente, um levita, que era ajudante do sacerdote, trabalhava no templo, não trabalhava? Descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Está morrendo lá. Não vi. Vou adorar a Deus. Olha bem a incoerência. O sujeito está aqui morrendo. O sujeito vai para a casa de Deus adorar a Deus e deixa o irmão morrendo. Isso é o cúmulo da religiosidade que afasta o homem de Deus. Eu tenho que ir para a casa de Deus, eu sou levita, eu sou sacerdote, mas deixa o homem morrer lá. Mas o que é isso? Mas era assim. Era e continua sendo assim em alguns casos. Não é que era, continua sendo assim em alguns casos. O mundo sofre por isso. O mundo não atenta para a palavra de Jesus, que é amar o próximo. Aí, verso 33 muda. É sempre o 33, é sempre o 3, é sempre o 7. Certo samaritano que seguiu. Você sabe quem é o samaritano? Você sabe o que o judeu considera o samaritano? Deixa eu contar uma coisa para você. Aqui estava Jerusalém. Samaria estava ali onde está meu irmão ali de camisa amarela. Ali, ó. O judeu, para passar para o mar da Galileia, o caminho dele tinha que ser esse, não tinha? Sair de lá para cá? Sim ou não? Mas aqui tinha perto o samaritano. Então, para evitar passar perto do samaritano, que eles consideravam os piores pecadores do mundo, eles faziam isso, ó. O judeu. Eles saíam, passavam por aqui, ó. Eles davam uma volta maior para ir lá para o deserto. Você leva mais ou menos 3 horas de carro. Você ir lá para o mar da Galileia, para Canaã, lá, para passar bem longe do samaritano. Porque o judeu quer ver o diabo, mas ele não quer ver samaritano, porque samaritano significa o pecador dos pecadores. Por isso que eles estranharam quando Jesus falou, vamos pelo caminho de Samaria. E ele foi lá e falou com aquela mulher samaritana. Os discípulos falaram, Jesus falando com a samaritana? Jesus veio quebrar os paradigmas. Amém? O samaritano passou e viu aquele homem. E olha o que o samaritano faz. E chegando-se, compadeceu-se dele. Verso 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia, ele largou tudo que ele estava fazendo, pegou o homem que estava sofrendo, botou no burro dele, lá na carga dele, levou para uma hospedaria, e olha o que ele fez mais. No dia seguinte, dormiu lá, cuidando do homem. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, olha bem, cuida deste homem, que ele nunca viu na vida. Não era o interesse que estava fazendo ele fazer essa caridade. Ele não estava fazendo como político, que na época da campanha, dá o dinheirinho para a pessoa e depois some.
e a pessoa nunca mais vê, ele não estava sendo político aqui, o mal político, né? Mas ele estava sendo aqui cristão. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse para ele: vai e procede tu de igual modo. Quer dizer, você é um fariseu, você não faria isso, mas é isso que você tem que fazer: amar ao seu próximo. Então a pregação de Jesus toda é amor. Isso aqui, eu disse, pastor Rafael, que isso aqui é verdade, é Bíblia. Mas é duro você pegar isso, porque está falando aqui que às vezes o pecador, o maior dos pecadores, às vezes, age de uma maneira mais cristã do que o próprio sacerdote, que está dentro da igreja, que está dentro da religião. Então eu que estou aqui na frente pregando, tenho que ter muito cuidado, porque não é por eu ter a honra, o privilégio do pastor ter me chamado para pregar, que isso significa que eu seja melhor que vocês, nem um pouquinho. Nós somos aqui todos iguais, queridos. E desculpa a expressão chula, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. A mesma dor que dá aí, dá aqui. Não é porque eu estou em pé e você sentado, que eu estou numa posição mais alta, que eu estou mais perto de Deus. Absolutamente. Se eu não estiver, após este culto, lá embaixo, na minha vida, na prática da minha vida, se eu não estiver cumprindo na prática o ensinamento de Jesus que eu estou falando aqui, de nada adianta o que eu estou falando aqui para vocês. Eu posso ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, e perder a minha própria alma. Porque o que vale é isso. É como que eu vou tratar o meu próximo. E está cheio de gente cristão que ama Jesus, mas que está vendo o seu próximo morrer e não sabe nem estender a mão. Isso é trágico, mas é verdade. Porém, o Jesus que nós pregamos, o Jesus que liberta, é amor. E é este amor de Deus que está aqui hoje. É este amor de Deus que quer lhe curar. Jesus não quer saber do seu pecado. Ele quer saber do seu perdão. Então você talvez esteja aqui hoje dizendo assim: meu Deus, eu estou aqui, esse povo que está aqui é tão santo, e eu sou um pecador, eu nem devia estar aqui. Não tem ninguém aqui melhor que você. Todos nós somos iguais. Todos nós somos perdoados porque temos transgressões pelo mesmo Deus bondoso, que se manifestou em Jesus, toda a sua bondade. E Ele quer hoje te perdoar. Ele quer te amar e transformar a sua vida. Amém, queridos? É esse Jesus que eu prego. É por Ele que eu vivo. É para Ele que eu vivo. E só para Ele. Eu não vivo para ninguém. Sou o que sou, ninguém vive por mim. Eu vivo a minha vida e dou contas a Deus. Então é muito bom assim. Porque quando eu dou contas a Deus, eu respeito o meu próximo. Amém? Quando eu dou contas ao meu próximo e não respeito a Deus, eu não vou respeitar o outro próximo. Deu para entender? Se você quer ter confiança numa pessoa, não confie nela, mas confie no Deus que está nela. Se ela tem temor a Deus, confie. Ela é digna da sua confiança. Não por ela, mas pelo Deus que está nela. O justo juiz. Então há pessoas que estão doentes, porque elas estão cheias de acusação. Ah, meu Deus, eu pequei. Será que Deus me perdoou? Claro. Deus perdoou. Mas você não crê no perdão de Deus. E talvez não crê porque tem uma pessoa que te acusa todo dia, fora o diabo, que já é acusador próprio. O diabo, ele atormenta. Você errou, você não tem salvação, não tem jeito. E fora o diabo, tem as pessoas que gostam de ficar te acusando o dia inteiro. E por isso você vai carregando doenças, cargas pesadas, síndromes de pânico, síndrome de tudo que tem isso aí na psicologia, que ele diz que são doenças psicossomáticas. Essas coisas são doenças da alma. E geralmente de almas que se sentem acusadas e não perdoadas. Ela não conhece a realidade que Jesus está aqui para reconciliar você e trazer de volta para o Pai.
Amém, meus queridos? Eu vou cantar uma música que se chama Em Teu Olhar. Que fala em teu olhar, eu encontro um descanso e uma paz. E eu quero orar hoje para você que quer ter um descanso. Você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus e crer que Ele levou os seus pecados. Amém? Fala, Senhor, eu creio que o Senhor vai levar os meus pecados e eu quero começar uma vida nova com o Senhor, crendo no teu perdão e no teu amor. Amém? Por favor, pense na sua vida. Faça um exame da sua vida. Será que tem alguma coisa que você não pode ser que Deus tenha me perdoado? Aí pior, você ainda pensa assim, eu devo estar sofrendo isso por causa daquele pecado. Isso é que o diabo quer. Você aceita a doença porque você acha que você está doente, porque Deus está te castigando. Deus não está lhe castigando, Deus está lhe perdoando. Então quando você aceita o perdão de Deus, sai a doença. Isso é libertação. Assim como, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você sentir quase ódio de uma pessoa. Alguém já sentiu esse sentimento? Ter raiva de alguém? Levanta a mão. Deixa eu ver quem é sincero aqui, levanta a mão. O pastor é sincero. Ele é sincero. Todo mundo, gente. Será que você nunca sentiu raiva de ninguém? Se você não sentiu, eu vou fazer você sentir. Eu vou chamar você aqui na frente, vou pedir para você tirar o sapato e vou pisar assim, com o calcanhar assim no seu pé. E quero ver o que você sente. Se você sente amor e vontade de me dar um beijinho. Está aí dentro de nós, gente. Às vezes você sente raiva, você se sente mal até com a presença de uma pessoa, não é verdade? Estou falando para aqueles que já sentiram isso. Os que são puros, que nunca sentiram isso, eu não estou falando com você não. Aquele que já sentiu uma raiva de alguém, ou talvez até um ódio. O dia que você conseguiu perdoar, você não sentiu ali leve? Com quem aconteceu isso? Levanta a mão, faz assim. Não é uma beleza? Então é isso. Saiu aquele peso que o ódio estava fazendo você sentir. O rancor, o ressentimento. Quando você perdoa, você está semelhante a Cristo. E Deus é luz. Amém? Então Deus quer te dar esse descanso, essa paz. Deus quer te dar vida. Não é vida religiosa, é vida. A vida que só Ele dá. Amém? Em Teu Olhar, a canção que a gente vai cantar, e depois a gente faz a oração para aqueles que desejam ter vida e paz em Jesus Cristo, aceitando como seu Senhor, Salvador e seu Deus perdoador. Eu olho para os campos, neles vejo uma luz, e uma brisa tão suave vem invadir o meu viver. A Tua presença, ó Jesus, enche de gozo o meu ser. Sou feliz porque estás aqui. Em Teu olhar eu encontro um descanso, uma paz. Vem encher o meu espírito de amor. Minha vida só existe no Senhor. Meu Jesus, quero dizer, Tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior. Eu olho para a noite e as estrelas a brilhar. Olho para o universo, criação de Tuas mãos, e saber que Tu estás aqui e que me amas mais e mais, e tiraste a minha solidão. Em Teu olhar eu encontro um descanso, uma paz. Vem encher o meu espírito de amor. Minha vida só existe no Senhor.
quero dizer, tu és razão. Vamos ficar de pé. De todo o meu viver, meu bem maior. De amor, minha vida só existe no Senhor, meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior. Oh Jesus querido, o Senhor é o nosso bem maior. Nós queremos estar bem atentos a esta libertação que só o Senhor nos pode dar. O Pai disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. O Senhor é a expressão exata de Deus, do Deus que criou todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou, e que mantém todas as coisas sob o seu controle, porque nós não vemos um universo desorganizado, nós não vemos um universo, meu Deus, em bagunça, em desordem, mas vemos um universo em harmonia, sustentado todas as coisas pela palavra do teu amor e do teu poder. Nós queremos que assim como o Senhor sustenta o universo, venha sustentar a nossa vida também, Jesus. Eu não quero ser sustentado pelo homem, eu não quero ser alegre pelos elogios do homem, porque os elogios do homem hoje são amanhã são palavras de impropérios. Um dia se ama, outro dia se odeia. E a mesma mão que afaga é a mesma que apedreja, às vezes. Então, maldito o homem que confia no próprio homem, mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, aleluia. E eu quero orar nesta noite para aqueles que querem confiar em Ti, Jesus, no Teu amor, e serem bem-vindos e recebidos ao reino de Deus, do jeito que estão, meu Pai, do jeito que são. Eles querem vir aqui, eles querem vir ao Senhor. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Levante a sua mão, você que deseja vir para Jesus hoje com uma decisão na sua vida. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu quero vir para os teus braços, eu quero sentir o teu perdão, eu quero sentir o teu amor hoje em minha vida. Vem aqui na frente, por favor, só para a gente fazer uma oração de 2 minutos, mas eu quero você aqui perto, como se Jesus estivesse aqui assim. Esquece de mim, você vai vir orar perto de mim. Vem aqui. Você quer sair daqui hoje livre, descansado? Você talvez tenha entrado aqui tão perdido, tão desorientado, pensando: oh meu Deus, como será meu dia de amanhã, porque eu não tenho perspectiva nenhuma, eu não tenho nada a me apegar para eu dizer como será o meu dia de amanhã, que está tudo tão ruim na minha vida, e parece que eu estou passando isso porque eu pequei. 1000 coisas passam na cabeça, não é verdade? Deve ser porque eu cometi aquele pecado, deve ser porque eu cometi aquele erro, deve ser por causa disso. Então você fica pesado. Jesus quer aliviar você. Pode chegar mais para cá. Faz assim, para chegar mais. Quanto mais perto de mim, eu gosto mais. Se eu pudesse, eu pregava no meio de vocês ali, né? Porque a gente mais perto, eu estou perto dos meus irmãos. Estou perto daqueles que sentem o que eu sinto, sofrem o que eu sofro. Não é? Nós somos iguais. Nós somos os mesmos. Aqui não há ninguém superior. Aqui não há ninguém que esteja melhor que você, não. Todos nós somos dependentes de Jesus. Amém? Você quer alívio, você quer vida,
Você quer ter certeza de que está perdoado. Você só pode isso vindo para Ele mesmo. Você fez melhor. A sua escolha foi a melhor. Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Todos nós, de certa maneira, ou em certo momento de nossa vida, agimos como filho pródigo. Nós nos afastamos de Ti. O Senhor nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos do Senhor. Nós, às vezes, meu Deus, passamos o dia inteiro preocupados com muitas coisas. E vamos dormir. E no outro dia nos lembramos que nem sequer paramos um momento para fazer uma oração. Ou seja, nem em um momento nós nos lembramos de Ti. Talvez seja por isso que o Senhor enfatizou tanto que nós deveríamos, pelo menos um dia na semana, parar tudo para lembrarmos-nos do Senhor, porque se deixar, nós não lembramos nunca. Essa é a grande verdade. Passamos às vezes dias sem falar contigo, e a vida vai ficando pior, mais apertada, o nó na garganta e no coração vai piorando, e a gente vai se sentindo sem respiração, sem saída, sem vida. Pai, hoje, nesta noite, o Senhor chamou o Teu povo para libertá-los, para aliviá-los de toda a culpa, para aliviá-los de toda a dor, de todo o peso, para dizer a eles que o Senhor os perdoa, que o Senhor os ama como são, não para que permaneçam como estão, mas para que mudem através da força deste amor, porque o Teu amor vence tudo, Jesus. Não há pecado que seja maior do que o Teu amor, não há transgressão humana que seja maior do que o amor de Deus. Por isso nós cantamos o amor de Jesus, é tão puro e real. Sustém-me na provação. Oh Jesus, com Teu amor, batiza os Teus filhos nesta noite. Venha curar esta senhora que está aqui orando comigo, tão preocupada. Este Senhor tão preocupado com as coisas desta vida, tão machucado com as coisas deste mundo. Meu Jesus amado e querido, por favor, venha nos unir em Ti. Retira a doença, a enfermidade que foi colocada pela culpabilidade, pela falta de crer ou de crença no Teu perdão. Que o Teu povo se sinta perdoado, amado, reconciliado e salvo pela fé em Ti, Jesus. Porque quando nós assumimos ao Senhor como nosso Salvador, o Senhor limpa os nossos pecados. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, toma nas Tuas mãos, Jesus, nosso coração. Traz-nos aqui de volta amanhã, por favor, para que continuemos a ouvir falarmos de Ti, Jesus. Nós queremos falar mais do Senhor, da Tua bondade e aprendermos de Ti. Pois o Senhor disse, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, mas também disse o Senhor, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós queremos aprender do Senhor, pois estamos aprendendo quem é Deus. Fica conosco, meu Pai. Traz hoje a resposta para esta mulher, para este homem, traz o consolo, traz a solução, traz a paz, a libertação na Tua palavra, que vem através do recebimento do Teu perdão. Com a mão no seu coração, diga, Senhor Jesus, eu creio no Teu perdão. Mais uma vez, Senhor Jesus, eu creio no Teu perdão. Ninguém, nem nada poderá me acusar, nem colocar sobre mim um fardo que o Senhor não colocou. Eu aceito o Teu perdão e recebo a vida que está no Teu perdão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode respirar com felicidade, com alegria. Pastor Rafael, por gentileza, fique aqui na frente, eu vou pedir ao pastor para fazer uma oração por mim, porque eu estou sempre orando por vocês, eu quero que alguém ore por mim. E vocês oram por mim? Pastor, nós temos tantas lutas, o senhor sabe da minha luta. É uma luta tão difícil.
a gente quer fazer o bem no meio das trevas, coisa de política e tudo, que não é fácil. Eu preciso de muita oração. Peço que o Senhor ore por mim junto com o povo de Deus. Por favor. Vamos orar? Amém. Querido Deus, nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Amém. Não é por acaso que o Senhor fez com que o Renato Suete sentisse esse desejo no seu coração. Não é por acaso que um pastor um dia sentou com ele e mostrou para ele esse caminho. Mas a gente sabe que os desafios são enormes. Amém. Quando a gente olha o cenário político hoje, no nosso país, a gente tem dificuldade de ver esperança. A gente vê muita sujeira. Sim. E a gente não consegue imaginar como o Senhor pode usar alguém naquele meio. Mas nós confiamos que o Senhor tem propósitos. E ainda mais neste final dos tempos, quando nós precisaremos avançar a Tua obra, nós precisamos de pessoas dispostas a fazer a diferença. Por isso nós oramos pedindo a Tua bênção sobre o Renato, sobre esse desejo que está em seu coração, e para que o Senhor possa abençoá-lo. Amém. Que o Senhor possa dar clareza à sua mente, firmeza em seus propósitos, e que ele possa continuar sendo um pregador da Tua palavra e também possa fazer a diferença para aqueles que precisam. Que o Senhor possa iluminar os seus caminhos, dar saúde, dar força, para que ele possa continuar trilhando a Tua obra, Senhor, seja onde for. Amém. E nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Quero reforçar você que pastor Eli e pastor Ziel estão lá na saída com o CD. Amanhã a gente não vai ter a oportunidade de colocar à disposição para aqueles que quiserem adquirir. Eu não sei o valor, o senhor pode... Eles é que sabem. É eles que sabem, o pessoal lá é ponta firme. Se falar com eles, eles até abaixam o preço, aí, por conta deles. Aí, Por isso ó. que eu não sei. Que Deus possa abençoar a todos, que tenhamos uma boa noite. Amanhã a gente está aqui de novo às 19h30. Deus quiser.